Sistema predial de esgotamento sanitário, série normal. Tubulação sanitária, série normal. É uma linha de tubos e conexões fabricados em PVC rígido, aquele mesmo material da tubulação de água fria, né? Para a condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios, em instalações prediais de esgoto e ventilação. A tubulação de ventilação é aquele trecho que sai para ventilar, né? Deixar escapar os gases do trecho que fica entre a caixa sifonada e o tubo que vem do vaso. Então aquele tubo é chamado ventilação. Tá? Então ele separa aí instalação de esgoto e de ventilação, mas é todo um conjunto, né? Que trabalham para atender o mesmo propósito. Quais os benefícios? A linha completa de tubos e conexões atende a todos os projetos conforme a norma BNT 5688, que trata desse material. Tem uma vida útil interessante, pois o PVC ele é resistente à corrosão, ele tem uma boa durabilidade. Estanqueidade, é uma linha 100% estanque devido às duas opções de vedação. Você pode unir a conexão ao tubo com um tipo de conexão soldável ou com um tipo de conexão com anel de vedação. Cabe destacar que ela é 100% estanque se a instalação for feita de acordo com o procedimento destacado pelo fabricante. Se for feita de uma maneira diferente da que for destacada pelo fabricante, pode não ser 100% estanque, pode vazar, tá bom? Facilidade de instalação, pois tem dois tipos de junta, a junta elástica, que é através do anel de vedação, e a junta rígida, que é através da solda, como é feita lá no tubo soldável de água, através de um adesivo plástico de PVC. Tá? Então você escolhe qual junta você vai usar. Se naquela situação você vai usar a junta rígida, você usa o adesivo plástico. Aí seria uma conexão soldável. Se você escolher usar a junta elástica, você usa o anel de vedação. Aí seria uma junta elástica. Tá? Como se executa a junta soldável quando você usa o adesivo? Item A. Cortar o tubo no esquadro e chanfrar a ponta. Com a lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, ponta do tubo e bolsa da conexão, da mesma forma que é feita lá no tubo de água, com o objetivo de melhorar a aderência ou soldagem. Item B. Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando as impurezas que podem impedir a ação do adesivo plástico de PVC. Esta ação prepara o PVC para a soldagem. Aplicar com pincel uma camada fina e uniforme do adesivo plástico na parte interna da bolsa, cobrindo 1/3 dela, e uma camada igual na parte externa do tubo. O tubo deve estar sem o anel de vedação. Como eu falei, você não pode usar as duas juntas ao mesmo tempo. Ou você usa naquele ponto de conexão, ou junta soldável, ou junta elástica. Então, se você vai usar junta soldável, você não deve colocar o anel de vedação. Item D. Juntar as duas peças, forçando o encaixe até o fundo da bolsa, sem torcer. Então, se você torcer, você pode destacar o adesivo do local e tornar a junta com defeito e via vazar. Remover o excesso de adesivo plástico e deixar secar. Aguardar 1 hora para liberar o fluxo d'água e 12 horas para submeter a tubulação à pressão. E como se faz a junta elástica? Aquela que usa o anel de vedação. Item A. Limpa com uma estopa a ponta e a bolsa a serem unidas, especialmente a virola de encaixe do anel de vedação.
A virola é uma cavidade que tem na bolsa do tubo, onde vai encaixar o anel de borracha. Marque na ponta do tubo a profundidade da bolsa. Em seguida, encaixe corretamente o anel de vedação na virola da bolsa do tubo. Então, o anel deve ser encaixado nesse espaço que foi criado para ele. Ele não deve ficar em qualquer lugar. Não é porque você colocou o anel que vá ter estanqueidade. Então, ele tem que ficar perfeitamente encaixado na virola. Aplique uma camada de pasta lubrificante na ponta do tubo e na parte visível do anel de vedação. Introduza a ponta do tubo, forçando o encaixe até o fundo da bolsa. Depois recue o tubo aproximadamente 1 cm, para permitir eventuais dilatações. Essa junta elástica ela é muito usada em subcoletores, que são aqueles trechos que ficam na parte externa da casa unindo das caixas de inspeção. Então, como ele fica ali na parte externa, pode ser que o solo haja algum recalque de solo, alguma caixa tenha alguma movimentação e você tem que deixar essa folga de 1 cm para que o tubo ele trabalhe dentro da bolsa. Se ele vai um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, para ele ter essa flexibilidade de movimentação, tá bom? Recomendações. No transporte dos tubos deve ser evitado o manuseio violento, grandes flechas, colocação dos tubos em balanço e contato dos tubos com peças metálicas e salientes. Os tubos devem ser carregados e nunca arrastados sobre o solo, que vai danificar. No descarregamento devem ser evitadas quedas ao solo. Não é para jogar o tubo do caminhão no piso, né? Chegou o carregamento de tubos na obra, aí os operários vão e jogam os tubos de cima do transporte no piso. Não pode. Tem que descer ele e assentar. O local de armazenamento deve ser plano e bem nivelado, para evitar deformações permanentes dos tubos. Se ele não for nivelado, o tubo pode ovalizar, né? Pode fazer flechas e ele ficar ovalizado, não ficar reto. Os tubos devem ser estocados com pontas e bolsas alternadas, sem que as bolsas encostem umas nas outras. Então, você coloca um tubo com a bolsa para um lado, outro tubo com a bolsa para o outro, porque eles ficam melhores equilibrados e se você encostar uma bolsa na outra, vai ficar meio sem alinhamento, um tubo com o outro, e pode vir a ovalizar ou danificar. A primeira fileira deverá ser apoiada sobre uma estrutura de madeira, um estrado de madeira, sendo que a pilha total não deve exceder 1,5 m de altura. Então, quando você for estocar um tubo sobre o outro, essa pilha de tubos não pode ser maior que 1,5 m de altura. Quais são as dimensões básicas dos tubos? Nós temos diâmetros que vai de 40 mm até 200 mm. Vocês viram que nos nossos projetos, né, nós chegamos no último tubo da rede, né, no coletor predial, com um diâmetro de 100 mm. Para você alcançar um tubo de 150, de 200, exige grande contribuição de esgoto. Aqui já seria um condomínio de casas, um condomínio vertical, tá? Mas residências, o coletor predial, que é o último trecho, chega no máximo a 100 mm. A não ser que seja uma residência com inúmeros banheiros, né? Mas com poucos banheiros não vai passar de 100 mm. Aqui essa segunda coluna é o diâmetro externo médio. Ele é aproximadamente igual ao diâmetro nominal, né? Mas em certos casos ele é diferente. Aqui no caso do 50 é 50,7, o de 75 é 75,5, o de 100 é 101,6, tá? Então ele muda um pouquinho aqui em alguns diâmetros. E essa última coluna é a espessura da parede do tubo, né? 1,2 mm, 1,6 mm até 3,5 mm. Note que à medida que vai crescendo o diâmetro,
vai aumentando a espessura da parede, inclusive para oferecer maior resistência, né, do tubo. Se você fizer um tubo muito grande com a espessura da parede pouco espessa, ele tende a ovalizar, né, ou romper. Os tubos podem ser de 3 metros ou de 6 metros. Os de 3 metros de comprimento têm diâmetros de 40 até 150 milímetros. E os de comprimento de 6 metros têm diâmetro nominal de 40 até 200 milímetros. Quais são as conexões usadas na instalação de esgoto da série normal? Nós temos a bucha de redução de esgoto, que é essa aqui. Ela vai reduzir de um diâmetro maior para um diâmetro menor, né, ou o contrário. O cap de esgoto, ele vai fechar a ponta de um tubo, né? A curva de 90 graus curta. A curva de 90 graus longa, ela tem um raio maior, tá vendo? Um raio bem maior do que a anterior. Esse raio é menorzinho, né? Aí, professor, quando é que eu vou escolher entre uma curva curta e uma curva longa? Então, uma curva longa, ela vai lhe dar maior vazão, ela vai lhe dar menor possibilidade de entupimento. Se você tiver espaço para uma curva longa, é melhor uma curva longa. Mas se seu espaço físico for difícil aplicar uma curva longa, você usa uma curva curta. Mas tem a mesma função. A curva de 45 graus longa, aqui o ângulo entre essa linha e essa derivação é 45 graus aqui. A curva de 45 graus curta, tem um raio menor. O joelho de 90 graus. O joelho de 45 graus, né, tem um ângulo de derivação a 45 graus. Joelho de 90 graus, esgoto com visita. Temos aqui o ângulo de 90 graus e a visita, quando você quer uma derivação para um diâmetro menor, né? Eu tenho um diâmetro de 100, derivando aqui, né? Na verdade, o diâmetro menor é que está chegando, né? Eu tenho esse diâmetro chegando e esse diâmetro aqui fazendo o ângulo de 90 graus. Lembre-se que curvas de 90 graus, elas só podem ser usadas na vertical. Ou seja, o esgoto vem na horizontal e desce na vertical. Porque se você usar uma curva de 90 graus na horizontal, a possibilidade de obstrução, de entupimento é grande. Então, a curva que você deve usar no esgoto é a curva de 45, tá? Nunca uma curva de 90. A curva de 90 na horizontal vai entupir, tá? Aqui vai vir algum material, vai obstruir essa passagem e aí você vai ter problema na sua instalação. Temos o joelho branco, esgoto com anel de vedação. Tá? Aqui, um lado você tem junta soldável e o outro lado junta elástica. Né? Aqui, uma junção de 45, esgoto simples. Essa junção serve para unir dois trechos de tubulação a 45 graus. Tá? Então, ela não tem mudança de diâmetro, os dois diâmetros são iguais. Eu coloquei no nosso exemplo, se eu não me engano, essa conexão ali na união entre a máquina de lavar e o tanque de lavar roupas. Né? Uma junção de 45 graus simples. Temos a junção de 45 graus dupla, então eu tenho a 45 graus chegando dois trechos e esse passando reto aqui. Você pode usar uma conexão dessa. Temos uma junção de redução a 45 graus. Essa junção aqui é usada para unir o trecho que vem do vaso sanitário com o trecho que vem da caixa sifonada. Porque o trecho que vem do vaso é de 100 milímetros e o trecho que vem da caixa sifonada é de 50 milímetros. Não é isso? Então, seria uma junção de redução. Temos uma luva de esgoto. A luva une dois trechos de mesmo diâmetro. Temos uma luva de correr. A luva de correr serve para trechos que você vai fazer uma manutenção
você vai cortar um trecho de tubo e colocar um trecho novo, porque houve um rompimento, quebrou, houve um acidente que alguém estava escavando e rompeu aquele tubo. Então você corta o pedaço do tubo que está avariado e coloca 2 luvas de correr junto com um pedaço novo de tubo no meio e faz a troca daquele trecho. Você precisa de 2 luvas de correr. Uma luva de um lado, uma luva do outro e um trecho novo no meio. A redução excêntrica. Ela reduz, né, de um diâmetro maior para um diâmetro menor. E ela é excêntrica porque os diâmetros não têm o mesmo centro, né? Esse diâmetro aqui, esse círculo, né, essa seção, o centro é nessa posição e o centro desse diâmetro maior é em outra posição. Quando você usar uma redução excêntrica, você deve colocar sempre a geratriz dos 2 círculos, né, dos 2 cilindros, na parte de baixo da instalação, na parte de baixo do tubo. Ou seja, essa parte aqui que eu estou passando o cursor deve ficar por baixo. Porque se você colocar ao contrário, com essa parte mais aberta para baixo, o material grosseiro, né, o material sólido, vai encontrar essa barreira e vai acabar obstruindo o tubo. Tá? Tem que ficar com essa parte aqui que coincide as 2 geratrizes para baixo. Um T de esgoto, né? Você passa com um trecho e chega com outro trecho. Outra observação, T tem que ser usado na vertical. Então você não pode usar um T de esgoto na horizontal, porque vai criar entupimento. Aqui vai vir sólidos nessa direção, vai ficar preso aqui e vai obstruir a passagem do líquido. T de redução de esgoto, da mesma forma, tem que ser usado na vertical. A válvula de retenção. A válvula de retenção, ela é uma conexão que tem uma portinhola interna, que permite o fluxo apenas em um sentido. Tá? O fluxo vem num sentido e sai nesse sentido. Só que se vier fluxo no sentido contrário, ele não consegue passar, porque tem uma portinhola que impede. Depois eu vou mostrar um vídeo exemplificando isso aí. Tá? É muito utilizada essa conexão no último trecho de esgoto, antes de ir para a rua. Se você vai ligar esse seu sistema a um coletor urbano. Porque se houver alagamento na rua, entrar água de chuva no sistema de esgoto, e essa água lá do sistema urbano vai tender a entrar na sua instalação. E com a válvula de retenção, esse fluido externo não vai passar para dentro da sua instalação, porque a água só vai num sentido. No outro sentido, ela vai ser impedida pela portinhola. Tá? Anéis de vedação, utilizado na junta elástica. Né? O T de inspeção, esse T de inspeção, ele é utilizado em tubos de queda. Então, quando você tem uma residência de 2 ou mais pavimentos, um prédio de apartamentos, né? E aí você tem a coluna que desce com todo o esgoto, desde do último apartamento, né, no último andar até o térreo. Junto ao térreo, né, no andar térreo, você coloca um T para que você consiga abrir esse acesso aqui e desobstruir algum problema que tenha, alguma bolsa plástica, algo que esteja obstruindo o seu trecho, sem precisar abrir a caixa de inspeção que está aqui ao lado. Então, é bastante útil esse T de inspeção. A caixa sifonada com 3 entradas. Então, a caixa sifonada ela é usada para isolar os gases fétidos no esgoto primário. Né? Então, ela tem vários tipos. Esse tipo que eu estou mostrando aqui é com 3 entradas. Então, ela tem uma entrada aqui, uma entrada do outro lado e uma saída. Esse outro aqui, mesma coisa. Essa menorzinha tem um diâmetro de saída de 50 milímetros. Essa maiorzinha tem um diâmetro de saída de 75 milímetros. E as entradas são sempre de 40 milímetros. Tá? Ela tem uma grelha, né, superior. A grelha pode ser quadrada ou redonda, circular. Caixa sifonada com 5 entradas. Então, se você tiver mais peças de utilização,
você usa uma caixa sifonada de 5 entradas, que pode ter uma saída de 50 ou uma saída de 75. E você também tem a possibilidade de uma caixa sifonada com 7 entradas. Então você tem mais possibilidades de ligação. E são 7 entradas de 40, uma saída de 50, ou 7 entradas de 40, uma saída de 75. O ralo sifonado, ele só tem entrada pela grelha, né? Você vê que a caixa sifonada tem entrada pela grelha, porque a entrada pela grelha é de água de lavagem, né, do ambiente, e as águas que vêm dos ramais de descarga. Já o ralo, ele só tem a entrada pela grelha e a saída, né, a saída que vai para o destino, para uma caixa de inspeção ou para uma caixa sifonada. O ralo seco, então, qual a diferença entre o ralo sifonado e o ralo seco? O ralo sifonado ele tem um fecho hídrico, que é uma segunda barreira para o gás fétido. Se eu colocar uma caixa sifonada e um ralo sifonado, esse gás ele vai ter que passar primeiro pelo fecho hídrico da caixa sifonada, depois passar pelo fecho hídrico do ralo sifonado. Já se você coloca um ralo seco, ele só vai ter uma barreira, que é o fecho hídrico da caixa sifonada. E aqui ele já vai sair sem nada, porque aqui não tem nada, é uma caixa sequinha, né? Sem nada, sem nenhum material interno, sem nenhuma água interna. O ralo seco ele é mais utilizado para varandas. Então tem uma varanda e eu quero ter um ponto de escoamento de água de lavagem, né? Então eu ponho um ralo e esse ralo é direcionado para um outro local, né? Para uma caixa sifonada, geralmente. E esse ralo ele pode ser um ralo seco, porque ali só é água de lavagem, não vai ter muita possibilidade de gás mal cheiroso. O ralo linear, esse ralo linear, ele é utilizado em box de banheiro, geralmente. Ao invés de colocar um ralo único, né, pontual, você coloca o ralo linear em um dos lados do box, do chuveiro. Fica bastante esteticamente muito legal, muito interessante, e dá uma vazão da água do box bastante interessante. Tá? Então ele tem vários comprimentos, né, e você ajusta ele ao seu box. O terminal de ventilação, essa peça aqui ela fica em cima do tubo de ventilação, né, na conexão última. Então eu tenho um tubo de ventilação e lá em cima eu coloco essa chaminézinha do terminal de ventilação.